Glória a Deus. O Senhor vai falar conosco mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia, ainda que você está em pé. 2 Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, 6. Vamos ler a partir do 8. 2 Reis, 6. Segundo Reis 6, a palavra diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com os seus oficiais e disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei da Síria enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Amém? Tome o teu assento. Eu vou pedir a dois jovens que inicialmente nos ajudem aqui, para que possamos ilustrar um pouco melhor essa passagem para você entender. Nós queremos falar nessa noite sobre a cegueira espiritual, que impede a vida de uma pessoa de acessar e de andar nos lugares em Deus. Vamos falar sobre o quê? Aleluia, todos os jovens já chegaram aqui? Dá um toque na pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: venha para esse lugar. Som! Aleluia! Hoje eles estão me boicotando, né? Então diga para ele: venha para esse lugar. Diga para ele assim: não me incomode agora, porque Deus vai falar comigo, está falando comigo. Vamos pedir que o Estevão e o Zanini venham aqui, né? Não? Fique você para o lado de cá, Estevão, e o Zanini para cá. Já que chamamos o Estevão primeiro, fique meio perto aqui, que da câmera ele consegue pegar tudo nós, né? Vai ficar mais para cá, aí, mais para cá, isso. Esse texto que nós lemos aí, que você leu, diz que o rei da Síria, que no caso é o Estevão, o nome dele é Ben-Hadad. Ben-Hadad. Ben-Hadad sempre queria
fazer guerra e as emboscadas para atingir e para destruir o rei de Israel, ou de Samaria, né? E ele sempre estava com propostas, e sempre fazia coisas para derrubar esse rei, para derrubar o rei de Israel. E a Bíblia diz que esse rei, ele começa a ficar invocado, esse aqui, Ben-Hadad. Ele diz o seguinte, ele um dia chamou o pessoal e disse, tomou os oficiais e tomou-se conselhos com eles, e falou, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, havia um homem de Deus, vamos chamar um terceiro aqui, quem que tem cara de homem de Deus aí? Aliás, quem que é um homem de Deus? Vem cá, Edmar, vem cá. A Bíblia diz que esse aqui é o Eliseu, que é chamado de homem de Deus. Fiquem tudo aí nas suas posições. A Bíblia diz que o homem de Deus contava para o rei e dizia, não passe por aquele lugar e nem por aquele, porque Ben-Hadad fez emboscadas para você. E toda vez que o Ben-Hadad fazia emboscadas para o rei de Israel, o homem de Deus se intrometia e diz, não vá, porque Deus me contou, e eu vi que em tal lugar e tal lugar tem, olha aí, ó, está contando, né? Claro que era um pouco mais demorado, pelo menos estavam a 19 quilômetros de distância, né? Mas ele contava tudo. E esse homem aqui, o Ben-Hadad, foi ficando injuriado e disse assim, o que está acontecendo? Tanto que ele diz assim, quem dos nossos está fazendo negócios lá com o rei de Israel? Aí um deles levanta e diz assim, nenhum dos nossos rei. O que acontece? É que lá tem um homem de Deus, que revela aquilo que você está na tua câmera, o que você pensa na tua câmara de dormir, Deus conta para o homem de Deus, e o homem de Deus conta para o rei de Israel, e assim ele é protegido, é salvo. Não é nenhum de nós. E ele diz, não é possível, manda chamar esse homem, vão atrás desse homem. Onde é que ele está? Eles disseram, ele está em Dotã. Manda chamar lá, porque eu vou prender. Eu vou chamar esse homem e eu vou prender esse homem. Porque esse homem aí está contando tudo o que está acontecendo. E o homem de Deus tinha com ele um servo. Vamos chamar mais um aqui. Um servo? Cadê? Mais um rapaz aqui. Vem, Alan. Esse aqui trabalhava com esse aqui. Esse trabalhava junto. O homem de Deus mandava o recado, ele vinha e entregava. E um dia, a Bíblia diz aí, vamos achar o versículo. Verso 15 diz o seguinte, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, aquele moreninho lá, ó, o moço do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E o que ele enxerga? Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade para pegar o homem de Deus, que ficava contando tudo para esse rei, para o rei de Israel, o que aquele lá estava fazendo. E o que ele enxerga? Tropas de cavalos e carros cercando e sitiando a cidade para pegar o homem de Deus. Às vezes ser homem de Deus custa, né? Vem. Querem pegar de tudo que é jeito o homem de Deus, né? E esse rei aqui, o Ben-Hadad, está querendo achar o outro. Verso 16. Ele respondeu, verso 15 ainda. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, na nossa linguagem de hoje, talvez se o Éder tivesse aqui, foi na linguagem que dizia, preteou de bespa. Nós estamos lascados. O homem, o servo, né, que estava trabalhando, o moço, disse, ai meu senhor, ai, 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 que faremos?
O que nós vamos fazer? A cidade está sitiada. Se lasquemos tudo. Estamos lascados. Como é que os jovens falam agora? Qual é a linguagem do jovem agora? O negócio que ferrou. Ferrou, agora deu. Já era. Já era. O moço diz para o homem de Deus, já era. Perdeu o playboy. Perdemos, nós estamos fritos, nós estamos lascados. Por quê? Porque a cidade está sitiada. Verso 16, ele respondeu, não temas. Ó, bem cara do Edmar, né? Aconselho ele aí, Edmar. Não temas. O homem de Deus começa a falar para o servo dele, para o moço dele, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aí de vez, a sua cara de assustada, Alan. Agora pirou de vez. Agora só pode, o Eliseu só pode ter pirou, as cabeção. Mas somos nós, o homem de Deus disse, do que aqueles que estão lá. Eu vi as tropas, eu vi os carros, eu vi os cavalos, eu vi os soldados, eu vi todo mundo. Eu e ele e eu e ele e eu, nós dois. E nós somos mais. Os reis podem sentar, muito obrigado. Daqui a pouco nós chamamos vocês à cena de novo. Muito obrigado. Aí, ele fica com aquilo na cabeça. Agora já vi coisa louca que esse homem aí fez. Mas agora piorou de vez. Ele disse que somos mais, nós dois mais do que eles. Tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que não está dando certo. 2 mais do que as tropas. Olha o que diz o seguinte versículo. Próximo versículo. A Bíblia diz, verso 17. 2 Reis 6:17. Orou Eliseu ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Nós estamos falando sobre a cegueira espiritual. Você nunca mais pode esquecer isso na sua vida. Anote isso em algum lugar, rabisque aí, pega o seu celular, o seu tablet, sei lá, os seus aplicativos, marque isso. Isso é muito importante para nós. E ele orou ao Senhor e disse, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o que ele viu? Estou no 17 ainda. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Ao redor de quem? De Eliseu. Aí esse moço, ele olha. Depois que o homem de Deus ora, ele olha e enxerga ao redor do monte, sobre o monte, ao redor de Eliseu, carros e cavalos de fogo. Os olhos dele são abertos. Muito obrigado, daqui a pouco vocês voltam a cena. Os olhos dele, do moço, é aberto. Mas o profeta já havia dito para ele, maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu acredito que aquele jovem, que aquele moço começa a ponderar, contextualizar com o Eliseu e dizer, você está louco? Eu estou falando que está cheio de gente, que Ben-Hadad mandou o exército inteiro aí, que as tropas estão aí, nós vamos morrer, você vai morrer. É a tua vida que foi pedida em resgate, porque você está contando todas as coisas lá para o outro. Mas Eliseu tinha essa experiência já com Deus. Tinha essa vida com Deus. Era um profeta, era um homem usado por Deus. Um moço não. Aquele moço, por mais extraordinárias experiências que ele tinha passado junto com Eliseu, ele ainda não tinha conseguido entender algumas coisas. E a Bíblia diz que Eliseu começa a conversar. No verso 18, ele diz, e como desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente com cegueira. Que gente? Os exércitos que estavam para acabar com ele, para levar ele preso.
O que nós precisamos compreender essa questão na nossa vida. E por que estamos trazendo essa palavra para vocês? Porque quanto antes vocês abrirem os olhos espirituais, antes você entra no propósito de Deus. Da grande maioria aqui, nem tanto, né? Mas da grande maioria eu tenho o dobro da idade. Né? Tenho o dobro da idade de vocês. Vocês não chacoalham a cabeça, vocês também não. Vocês são velhinhos. Pastor Silvio tem, 4, 5 vezes a idade de todos nós. E se você perguntar para nós, para mim, para o pastor Silvio, seu Duarte, nem vou revelar quantas vezes mais o seu Duarte tem do que nós. Mas se você perguntar para nós, que já andamos um pouquinho mais que vocês, se nós tivéssemos visto, percebido muitas coisas antes, a maioria, ou se não todos nós, vai dizer que teria mudado alguma coisa e feito diferente, se os olhos espirituais fossem abertos mais cedo. Não teria se errado, não teria se caminhado em tantos lugares desnecessários. A palavra de Deus diz que Elias diz, aí chega todo o exército e ele diz, olha, não é aqui, não está aqui a pessoa que vocês estão procurando. Veja só como Eliseu, aliás, é esperto. Verso 19. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, e nem é essa a cidade que vocês estão procurando. O Senhor, verso 19. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e guiou eles para Samaria. Mas como? E veja só, temos dois contextos aqui. Os olhos do moço são abertos, para que enxergue o que está sobre a montanha, quem é que está com eles, que exército que está com eles, que Deus que está com eles. E Eliseu orando para que o exército inimigo fique cego, que não o reconheça, que não saiba quem ele é. Tanto que ele conduz eles para uma outra cidade, para um outro caminho. O que está acontecendo aqui? Eliseu está no controle, no comando, ainda que todo o inimigo, o exército inimigo tivesse vindo, estivesse ameaçando ele. Quando os nossos olhos espirituais são abertos, quando a nossa visão espiritual é aberta, é você que assume o controle das coisas. Você está entendendo? Pode dizer um amém? Amém, assim seja. Do que nós estamos falando então na prática? Quando você tem os teus olhos abertos e sabe quem é Jesus Cristo, sabe quem é o teu Deus, é você que tem o controle das coisas. 3 dias atrás nós estivemos no hospital, na UTI do Santa Teresa. Eu, pastora Eliane, orando com uma mulher desenganada dos médicos, com meningite, e na área de isolamento na UTI. Não tinha perspectiva mais de vida essa mulher. Não tinha. Entramos lá, a enfermeira disse assim, sejam rápidos, orem com ela, não toquem nela, porque o quadro dela é gravíssimo. Oramos, quando foi orado com aquela mulher, é como se estivéssemos orando com esse púlpito. Não houve reação nenhuma, não esboçou nenhuma reação. Hoje é sábado? Quarta-feira. Não é quarta-feira. Foi ontem, porque teve culto ontem, né? Ontem, os parentes dela que são aqui da igreja, estavam aqui. Falaram o seguinte: ela já saiu da UTI. No mesmo dia veio uma mensagem às 5 da tarde que ela tinha esboçado uma mudança. E ontem os parentes dela falaram, já saiu da UTI, está no quarto passando bem. Gente, você já orou? Os pastores que vão no hospital, você que já visita pessoas doentes, não importa, é um inimigo muito grande, é uma doença muito grande, mas se você entendeu o teu Deus, o evangelho que você serve, não importa o jeito do inimigo, o tamanho do inimigo, o que ele vai fazer, é você que está no controle. Eliseu estava fazendo isso, não estava fazendo isso? Os inimigos todos,
fez uma oração para Deus abençoar a vida do servo, que não estava entendendo nada, que ficou com aquela falação, que ficou dizendo: o senhor está louco, você está louco, você está louco. Senhor, abre os olhos dele, porque eu não aguento mais trabalhar com esse homem. Aí ele enxerga: aqui apareceu de novo um carro de fogo. Eu acho que esse carro de fogo é o transporte do céu, porque aqui aparece, né, mais uma vez, ele apareceu lá com Elias e agora aqui com Eliseu: cavalos e carros de fogo. Então, quando os nossos olhos são abertos, os nossos olhos espirituais são abertos, nós fazemos a diferença. Nós controlamos todas as coisas. Eu não quero adiantar um testemunho, porque amanhã vai estar aqui contando um testemunho, uma irmã. E o testemunho dela é muito interessante, muito forte. Nós estivemos orando com ela no hospital também. Eu vou deixar que ela fale amanhã. Você vai ouvir esse testemunho, você vai entender algumas coisas do que nós estamos falando melhor. O que importa é que os nossos olhos espirituais, é que o nosso entendimento seja aberto. E por que é que os olhos dos jovens, a cegueira espiritual está sobre a vida dos jovens e sobre a vida da igreja de uma ordem geral? O que aconteceu? Por que vocês não evangelizam nas escolas de vocês? Por quê? Porque vocês não enxergam, não sabem quem é o seu Deus. Por que anulamos o sacrifício de Cristo? Porque não acreditamos. Não cremos mais. Não cremos. Maior é quem está conosco. Maior é quem está na minha vida, na sua vida. Se você já tem um compromisso com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, ainda que você esteja só no meio de uma multidão, contra você, você é a maioria. Onde está a cegueira? Tem um texto que está em 2 Coríntios 4:4. Escute só presta atenção. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Cristo, de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando eu e você não acreditamos, não crê, não entende o sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que o Deus desse século, você pega essa raiz lá do original, você vai ver a tradução: Satanás, Deus desse século, nessa passagem aí, cegou o entendimento. E é por esse motivo que nós não avançamos mais. E é por esse motivo que nós não acreditamos mais. E é por esse motivo que nós negociamos a nossa fé. E é por esse motivo que as pessoas, que os jovens andam com medo, que as pessoas não falam mais de Jesus Cristo. Porque o entendimento delas foi cegado, está cego pelo Deus desse século. Mas é necessário abrir os olhos, como aquele moço. É a necessidade de se abrir os olhos espirituais. Há necessidade. Você sabe quem é o seu Deus? Você acredita que Deus realmente salvou você? Você acredita que Jesus Cristo realmente levou as enfermidades? Quando você acredita que Jesus Cristo levou as enfermidades, não importa o quadro da enfermidade na vida de uma pessoa, você vai dar uma palavra e a enfermidade tem que obedecer, porque está na mão da igreja, na sua mão, o controle das coisas, assim como veio na mão do Eliseu, o controle dos seus inimigos. Adiantou toda uma tropa, adiantou tanto exército inimigo, Ele mesmo conduziu. Deus nos colocou nas nossas mãos essa capacidade de você governar, de você dirigir. Ele te habilitou, Ele te abençoou
para que nós possamos fazer a obra de Cristo. Mas você precisa entender que com a visão tapada, nós somos igual o moço de Eliseu. Qualquer pessoa não entende nada e começa a ficar doido, começa a ficar desesperado. Mas quando a visão... Por que o Eliseu não estava desesperado, morrendo, dizendo agora foi, né? E vou entregar minha vida já. Porque esse homem já tinha visto, ele já sabia o que tinha com ele, o que estava ao lado dele. A Bíblia diz que cavalos e carros de fogo. Ele diz, pode mandar. O que está na sua mão? O que está sobre a sua vida? Deus deu hoje a autoridade para cada um de nós sobre os espíritos, sim ou não? Então você não precisa ter medo de demônios. Não sei se tem alguém aqui que tem medo dos espíritos, dos demônios, né? As coisas feias, as coisas feitas. Não precisa, porque Deus já nos deu a autoridade. E Ele diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem essa autoridade. Jesus Cristo já nos colocou, já nos deu autoridade sobre as enfermidades, sim ou não? Sim. Ele diz que aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos e falarão novas línguas. Já está estabelecido. Agora você não pode ficar cego pelo entendimento das coisas deste mundo. Mas será que é possível Deus encher a vida de um adolescente que está aqui, com a maioria da idade de vocês, do Espírito Santo, e você começar a fazer a diferença? Claro! Se você começar a buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, andar com Deus, você vai ser um homem, uma mulher, igualzinho. Ou vai fluir ainda em maiores manifestações do Espírito Santo do que Eliseu, do que Elias e do que tantos outros que fluíram na fé. Mas você precisa entender, tem alguma coisa que está cegando você? Alguma coisa cega? Existe um outro motivo, até foi falado dele aqui na quarta-feira, pastor Edmar, quando ele leu Isaías capítulo 6, eu vou ler de novo, presta atenção só, Isaías 6, olha o que a palavra de Deus diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi, o que ele fez? Viu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E o que mais que ele viu? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clamava, e a casa ficou cheia de fumaça. Ele enxergou fumaça. Viu o Senhor, viu os serafins, escreveu até a questão da descrição deles. Viu a fumaça, os limiar do templo tremeram. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Perceba, ele diz que ele estava no templo no ano do rei Uzias, e ele viu o Senhor, ele viu, e ele descreveu aquela visão um pouco aqui para nós. Ele viu o Senhor, e o que é que imediatamente vem sobre a mente de Isaías? Eu estou perdido, porque eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios, eu sou pecador. Uma das outras coisas que cega o entendimento dos jovens, que cega o entendimento das pessoas, e elas não conseguem mais ver o seu Deus, o agir do seu Deus, é o pecado, o envolvimento com o pecado. Vocês já sabem disso,
Vocês estão quase igual algumas pessoas, careca de saber disso. Carecas? Carecas? Está falando em plural porque... o Jean está ali. E ele disse que ele estava fritinho. Por quê? Porque ele viu Deus. E ele dizia, eu habito no meio dessa gente. Olha o que essa gente está fazendo aqui. Olha o comportamento dessa gente. Mas ele viu o Senhor. Ele viu. Então, o que nos impede? A sedução do Deus desse século. O que Ele está oferecendo. Os banquetes. As coisinhas. O pecado. Impede uma pessoa, um jovem, de ver o agir do seu Deus. E daí os jovens não acreditam mais que podem orar e os seus colegas serem curados. No discipulado de terça-feira, nós tivemos um momento muito bom, muito agradável, e oramos junto, né? Para as pessoas que estavam lá, cada um orou, teve seu momento com Deus. E lá tinha uma jovem, que está ali sentada, dores no braço. Ela estava com dores há tempos, dias e dias e dias. E hoje ela passou um WhatsApp, porque esqueceram de avisar antes, né? A dor desapareceu. Desapareceu. Você precisa voltar a acreditar que Deus te constituiu, te estabeleceu, já fez todas as coisas, colocou o poder, a autoridade, a unção e o Espírito Santo dentro de nós, dentro de você. Quando você anda na rua, quando você anda no lugar, você não é mais uma pessoa comum, ao menos que você esteja cego no entendimento, não creia. Você viu que ali no Coríntios 4,4 diz que o entendimento que foi cegado foi dos incrédulos. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem ver. Não conseguem ver nada. E não acreditam. Agora, a proposta de Deus para nós é fazer com que você, eu e você, abra os olhos espirituais e enxergue o que Deus estabeleceu, onde Ele já nos colocou. E você vai fazer a diferença. Aquele profeta recebia todas as informações antes e salvava o povo de Israel. Aquele profeta recebia todas as mensagens de Deus antes, via os lugares, ouvia os endereços e dirigia o governo daquele rei, o reinado daquele rei. Esse é o lugar que Deus quer te colocar. As pessoas vão vir buscar conselhos e direção em você. Diga isso para alguém, diga assim: você é o alvo de Deus. Diga para esse jovem que está do teu lado, diga: você tem conselhos sábios que as pessoas precisam. Está aí, bem do lado de você, bem atrás de você, e tem uma pessoa que ela está cheia da sabedoria de Deus. E é essa pessoa que Deus quer usar, que está cheia dos sábios conselhos. Você nunca leu em Provérbios que a Bíblia diz assim que na multidão dos conselheiros há sábia direção? A sábia direção. Você dá uma palavra, uma pessoa que está seguindo por um caminho errado, uma direção errada, Deus usa você e diz: olha rapaz, é bem por aí, eu acho que esse caminho que você está seguindo aí, né, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Para mais ser ontem, eu sonhei com uma pessoa daqui, um casal aqui da igreja, e eles precisam saber dessa direção para a vida deles. Deus veio na madrugada e me falou bem certinho o que está acontecendo na vida deles. Então, se ralando, se lascando, são perdidos, estão sofrendo um monte. A mulher disse domingo aqui para nós: eu quase morri, quase perdi minha vida. Antes de ontem, Deus trouxe uma direção, falou comigo. Não, para mim ser ontem.
e trouxe bem certinho o que está acontecendo, a situação. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual. Olha o que Jó falou. Escute. Jó 42, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse homem já era um homem que temia a Deus, e ele achava até que estava assim muito bem, mas ele temia a Deus. A Bíblia diz que ele temia a Deus. Mas no final, quando toda a sua história é mudada, o que ele diz? Deus, é verdade, quem tomou conselho contigo? Quem que te aconselhou? Fale, Senhor, e eu te escutarei. E ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir. Não é esse o relacionamento que Deus quer conosco, com você, jovem. Ele diz: os meus olhos agora te veem. Do que esse homem está falando? De coisas tão grandes, tão maravilhosas, que todo o entendimento e conhecimento dele não alcançavam. E ele diz: os meus olhos agora te veem. Eu posso dizer que o Senhor é real, que o Senhor é Deus, é Senhor dos exércitos. Por que jovens ficam amarrados e ligados em vícios, em coisa arada toda? Porque não acreditam no poder do seu Deus. Porque o dia que uma pessoa acredita no poder de Deus, e Deus passa a habitar, morar dentro dela, Deus vai abençoar, vai corrigir, vai aconselhar a vida dessa pessoa todos os momentos. E esse jovem nunca mais precisa depender de drogas, de álcool, de sei lá do que. Não precisa. Agora você tem que acreditar e tem que crer e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor assuma o controle da minha vida. Meu entendimento está cego, eu estou perdido. Eu não compreendo as coisas, eu não entendo as coisas. Para Deus não existe nenhuma pessoa desprovida de entendimento, sabia disso? Para Deus não existe nenhuma pessoa desprovida dos recursos, do socorro, sabia disso? Sabe por que nós, em tempos nas nossas vidas, passamos por necessidades e dificuldades? Porque nós não entendemos o Deus que nós servimos, e a visão que se tem sobre Deus está tapada, igualzinho o moço do Eliseu. Enxergava nada. Mas o homem de Deus disse o quê? Mais são os que estão conosco. Fique tranquilo, fique de boa. 1000 graus, né? Milhão, agora já mudou. Porque aquele homem sabia quem era o seu Deus, e ele estava enxergando. Você não pode enterrar o seu chamado. Deixa morrer o teu chamado. Aqui, tem várias pessoas com chamados. Aliás, todos nós, né? Temos um chamado. Mas os jovens não acreditam mais. Sabe por que você não acredita mais no seu chamado? Porque a sua visão está embaraçada, atrapalhada. Aqui tem várias pessoas milionárias. Sabiam disso? Aleluia. Tem vários milionários aqui. Mas por que as pessoas não entram nisso? Porque não acreditam e a sua visão está embaraçada. Ai, mas será que é possível? Deus abençoe um jovem. Eu conheço um jovem, ele tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Ele já era milionário, tinha vários milhões, não me lembro se 30, 50 mil que o pai dele estava me falando. Não sei se era 30 ou 50 mil. Mas como? Ele teve uma direção de Deus. E Deus foi abençoando ele financeiramente. Ele tornou-se uma pessoa abençoada.
Você crê, você acredita que Deus pode te usar, pode te abençoar, pode trazer todas as coisas para a sua vida? Se você acredita, assim vai ser. Se você acredita, é você que vai assumir o controle do inimigo, da vida, das coisas. Mas você precisa acreditar, porque senão nós nos tornamos e nos comportamos como incrédulos. E esses são cegados pelo Deus desse século. Ou por causa de tantos pecados, jovens não conseguem mais ver e nem acreditar que Deus é Deus. Que Deus fez todas as coisas e está na vida dele. Eu não sei a qual área que você precisa mudar aí na sua vida. Eu não sei mesmo. Mas você sabe. E Deus está nos dando essa oportunidade de que nós venhamos até Ele e possamos nos colocar dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor ajuste isso na minha vida. Tem gente aqui que conhece Deus só de ouvir falar. Eu ouvi falar que tem um Deus longe, lá longe. Eu já ouvi falar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vi Ele numa cruz. Tem gente que conhece Jesus assim, desse jeito. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, deu autoridade, poder aos homens, para que nós possamos fluir nos dons, possamos fluir nos conselhos, possamos fluir nas finanças. E esse é um conselho de Deus para você nessa noite, como eu citei aqui. Se você perguntasse para nós, que somos um pouquinho mais velhos que vocês, e lá atrás nós tivéssemos aberto os nossos olhos espirituais, com certeza muitas coisas teriam sido diferentes na nossa vida. Lá atrás, se alguém tivesse falado e ensinado o evangelho verdadeiro, correto, quem sabe nós já não estávamos bem mais à frente. Mas o que importa é que Deus um dia nos deu a oportunidade dos nossos olhos serem abertos. E vocês estão tendo essa oportunidade. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles jovens que entenderam essa palavra e que querem isso para as suas vidas. Então, se você é uma pessoa que ainda não conhece Jesus, a primeira coisa que você precisa é dizer: Jesus Cristo, venha fazer parte da minha vida, eu te recebo, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Deus fazia parte da vida de Eliseu. Deus tem que fazer parte. Ele quer fazer parte. Se você já tem Jesus Cristo, mas ainda não enxerga, tudo é um motivo de medo, tudo é difícil, tudo é empecilho. Será que eu faço? Será que eu faço essa faculdade? Será que eu entro? Eu não sei como tomar direção na minha vida. Eu preciso de uma direção. Vem aqui também, nós vamos orar com você. Você vai se colocar diante de Deus hoje dizendo: Deus, eu preciso do teu milagre. Eu preciso que a partir de hoje os meus olhos espirituais sejam abertos. Quantos de vocês, as pessoas estão se lamentando e murmurando ao redor de vocês e dizendo: ai que dor, ai que não sei o que, e vocês não fazem nada. Por que vocês não fazem nada? Porque vocês não acreditam e vocês não enxergam no campo espiritual. Quando você começar a enxergar no campo espiritual, não importa se médico desenganou, em nome de Jesus vai embora a enfermidade. Não importa. Ai, mas é forte o inimigo, é forte a doença. Ei, maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Maior é esse Deus que nos abençoa, que nos ensina e fala conosco. Então, se você está tendo esse entendimento, vem aqui, nós vamos orar com vocês. O que você não consegue vencer na sua vida? Tem algum vício? Tem algum problema? Sabe por que você não venceu ainda? Você não está enxergando que isso é prejudicial e que isso leva você para a morte. Você não enxergou. A hora que os teus olhos espirituais forem abertos, você vai ver quem anda com você, quem está com você, e nunca mais esse mal te perturba. Se você quer ser um jovem diferente, vem aqui. Você coloca em pé, saia do seu lugar, peça licença. Vamos cantar alguma coisa aqui? Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, você vai se colocando aqui, nós vamos orar. Os pastores vão impor as mãos sobre a sua vida
E os teus olhos espirituais vão ser abertos hoje, agora. Você vai enxergar, você vai crer, e você vai fazer coisas a partir de hoje que você nunca fez até hoje. Você nunca fez, você não via, você não cria, você não tinha esse entendimento. Então, saia do seu lugar se você entendeu essa palavra, se você quer isso para a sua vida também. Se quer ser um jovem comum, normal, fique aí, fique sentado aí, fique de pé aí, não tem problema nenhum. Agora, aqui nós estamos falando para quem quer, é ousado, está dizendo, eu quero viver outras coisas em Deus. Eu não posso ser passado, enganado, eu não vou ser mais enganado, nem pelas minhas emoções, nem pelos outros, nem por pessoa nenhuma. Vem aqui, nós vamos orar por você. Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.